Viva o Hora da Verdade está de regresso depois da pausa para a campanha eleitoral. O nosso convidado é António Mendonça Mendes, é dirigente do Partido Socialista e antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, a quem agradecemos ter aceitado o convite para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Maria Lopes. Bem-vindo. O que é que correu mal nestas eleições para o Partido Socialista e na campanha? Se a mensagem foi errada, se os eleitores não viam ali razões para eleições? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. O que correu mal foi que os portugueses não confiaram no PS. Isso foi aquilo que correu mal para o PS e agora, do meu ponto de vista, aquilo que se exige é uma reflexão muito profunda. Do meu ponto de vista, estes resultados do PS não podem ser desligados de uma avaliação que temos que fazer dos últimos 30 anos. Nós, nos últimos 30 anos, governámos 22 anos e, do meu ponto de vista, a determinada altura, há uma desintonia entre aquilo que é a mensagem do Partido Socialista e aquilo que são as expectativas dos eleitores. Cansaram-se os eleitores? Eu acho que, eu vou dizer uma expressão que talvez seja um pouco forte, mas eu acho que nós somos vítimas do nosso próprio sucesso. Isto é, o país é hoje incomparavelmente melhor do que era há 30 anos atrás. Os jovens têm muito mais acesso à educação do que tinham há 30 anos atrás. O acesso ao ensino superior é algo completamente diferente. Hoje, 50% dos jovens com 20 anos frequentam o ensino superior. Não era assim há 30 anos atrás. Quando Guterres e Mariano Gago lançaram a geração das políticas de educação e das políticas de ciência, esta nova geração é a geração Mariano Gago e a geração Guterres, e que tem hoje uma ambição, que é a ambição de ter empregos que sejam compatíveis com as suas qualificações. E a verdade é que a nossa economia não evoluiu da mesma forma como evoluíram as nossas qualificações, ou pelo menos ao mesmo ritmo. O que faz com que esta geração seja a primeira geração que tenha a expectativa de viver pior do que a geração anterior. E por isso, quando eu digo que somos vítimas do nosso próprio sucesso, nós alcançamos muito neste país, no domínio da educação, no domínio da saúde, no domínio da economia, no domínio do poder de compra, mas é evidente que as expectativas das pessoas hoje são diferentes do que eram nos últimos 30 anos e por isso eu acho que o Partido Socialista deve fazer essa avaliação, até porque muitos anos no poder tem uma tendência para que nós sejamos muito mais defensivos relativamente às questões que são colocadas e percamos muitas vezes aquilo que é fundamental em política, que é o sentido de esperança e o sentido de futuro. Mas não confiaram porquê? Significa que viram que o PS já não consegue responder a essas expectativas? O PS tem de governar a maior parte do tempo nos últimos anos. Há muitas pessoas que não se recordam de outro partido e é normal que perante as dificuldades da vida, perante frustrações, perante todos os desafios que têm pela frente, possam culpar quem está no poder. E o PS é a imagem do poder nos últimos 30 anos. Eu acho que isso não tem mal nenhum, é assim, e o PS deve ver dentro deste percurso aquilo que correu menos bem, porque seguramente que há sempre coisas que correram menos bem, mas mais importante do que fazer qualquer autofagia é precisamente voltar a liderar aquilo que são os anseios da sociedade e voltar a estar sintonizado com aquilo que são as expectativas das novas gerações. E o PS pode correr o risco de nesse processo, esse pousio ser prolongado, ou seja, de demorar 1, 2, 3, 4 anos ou mais fora do poder? Sim. E não acho que isso seja dramático, porque os partidos políticos servem para ser partidos de poder. Só que o PS não pode mostrar nenhuma pressa de voltar ao poder, porque neste momento os portugueses escolheram de forma clara. E, portanto, o PS o que deve fazer é aproveitar este tempo para poder não apenas olhar do ponto de vista programático para aquilo que são as respostas que tem que dar aos novos desafios, como também ter a capacidade de fazer a sua renovação de quadros. E quando se fala em renovação de quadros, não é dizer que os quadros que estão hoje não servem para nada, não tem nada a ver.
Repare, se nós olharmos para a história do PS, nós em 1985 tivemos um resultado até um pouco ligeiramente pior, mas com características diferentes do que tivemos este ano. Seguiu-se uma convenção da esquerda democrática que foi lançada por Vítor Constâncio, depois António Guterres lançou os Estados Gerais, portanto o PS teve também essa capacidade de se ir reinventando. E eu acho que e deve agora replicar esse processo. As coisas nunca são totalmente replicáveis, mas o que deve fazer é voltar a estar em sintonia com a sociedade portuguesa. De alguma forma, um partido que está há tantos anos no poder, as elites que são mais próximas do partido acabam por estar funcionalizadas, porque de alguma forma são chamadas a exercer funções de poder, seja em institutos públicos, seja em comissões, seja no governo. E por isso, como eu dizia há pouco, muitas vezes a tendência de um partido que está há muito tempo no poder e que está convencido, e eu estou convencido que fizemos muitas coisas bem, a sua tendência é, perante os problemas, a primeira reação é tentar auto-justificar o que é que está feito. E eu penso que nós agora temos que dar o salto e isso tem que ser feito de maneira tranquila e acho que não deve haver nenhuma ansiedade. O PS é um grande partido, tem um grande apoio popular, tem uma representação parlamentar menor neste momento, mas não deve ter nenhuma pressa de chegar ao governo. E não há o perigo de, com um quadro parlamentar e até partidário novo, de o quadro renovar-se definitivamente, ou seja, o PS deixar de ser esse PS de que está a falar? Eu não sou nada tremendista. A crise da social-democracia europeia existe e o Partido Socialista ainda não tinha sofrido diretamente essa crise. Mas eu estou absolutamente convencido que nós temos todas as condições de liderar o campo político do centro-esquerda, que é a alternativa política ao campo político do centro-direita democrático. Eu acho que os portugueses merecem ter um sistema democrático que ofereça alternativas e que essas alternativas sejam capazes de se afirmar, tenham a oportunidade de governar e tenham também a capacidade de chegar a compromissos naquilo que é o mais importante para o país. E essa comparação com os anos 80 significa que já está a prever uma década do PS longe do poder? Não, até porque os momentos... Os tempos agora são mais diferentes, curtos. As realidades são muito mais rápidas, mas repare, o Partido Trabalhista Britânico esteve mais de uma década fora do governo. Eu acho que não pode haver ansiedade desse ponto de vista. Olha, uma coisa que eu acho que é importante que o PS faça, e agora que estamos a falar do exemplo do Partido Trabalhista, nós temos que ter mais capacidade de a nossa Fundação Res Pública funcionar mais como reflexão de políticas públicas e de espaço de intervenção, de pessoas que não querem ser militantes do PS, mas que podem participar até do ponto de vista académico a produzir papers de pensamento sobre várias políticas. E acho que o PS deve fazer isso, que é uma tradição que os partidos ingleses têm sempre think tanks que estão junto, quer ao Partido Conservador, quer ao Partido Trabalhista, e que ajudam a ter essa ligação dos partidos à sociedade. Estar na oposição é tão nobre como estar no governo. Como digo, nos últimos 30 anos tivemos 22 anos no governo, é normal que os portugueses queiram que o PS esteja na oposição e o PS deve assumir essa oposição sem nenhum complexo e com o mesmo sentido de serviço para o país. Falando agora do como é que, do calendário e do como é que isso se faz, no PS aquilo que se percebe é que alguns querem eleições já para um novo secretário-geral, outros atiram-nas para depois das autárquicas, há ainda quem fala só depois das presidenciais. No seu caso, qual é que acha que deve ser esse calendário? Eu estou de acordo com todos, porque todos querem salvaguardar algo que é o prioritário, que são as eleições autárquicas. Mas vai ser preciso decidir no sábado, não é? Nós vamos ter 308 eleições daqui a 3 meses. As candidaturas do PS estão escolhidas. Os protagonistas já estão na rua a fazer campanha. A campanha para as legislativas, sejamos claros, interrompeu, de alguma forma,
esse processo de afirmação das candidaturas locais. E o que eu acho que o PS deve ser capaz de fazer é de encontrar a solução que salvaguarde o interesse das candidaturas autárquicas, porque esse interesse é também vital para o Partido Socialista. Voltamos aos anos 80. Uma das coisas que distinguiu, na altura, o PS do PRD, em termos de diferença, foi a capacidade que o PS teve de resistência e de implantação local. E o PS é o maior partido autárquico português. E volto um bocadinho já agora atrás, se calhar as respostas são um pouco longas, mas eu volto um bocadinho atrás. Repare, não foi só estarmos no governo 22 dos últimos 30 anos. Nós lideramos a maior parte das câmaras há muitos anos. Portanto, o poder está muito associado ao PS. Portanto, os nossos autarcas, os nossos candidatos autarcas, acho que têm o direito de ter uma campanha tranquila e o PS tem muito interesse em que as eleições autárquicas confirmem a implantação territorial do partido. Significa que o calendário proposto pelo presidente do partido, por Carlos César, pode ser derrotado no próximo sábado, não é? Sabe que não há derrotas nem vencidos. Pode ser recusado. Nós estamos todos de acordo no mesmo, que é a prioridade do partido deve ser não perturbar aquilo que é o processo autárquico. Há bons argumentos que se podem esgrimir em qualquer uma das teses. Qualquer dos cenários. E o que é importante também num órgão colegial, porque o PS é um partido institucional, portanto tem órgãos que decidem. Se há 250 pessoas que estão num órgão, é normal que nem todas pensem da mesma maneira. E é normal que do debate que exista, que possa haver a síntese em relação às opiniões que possam melhor salvaguardar o PS. E qual é a sua opinião? E é isso que o presidente do PS vai dizer. A minha opinião vai ser dita na Comissão Nacional do PS. Mas tenho. E este mau resultado, já percebemos que não quer dizer, este mau resultado nas legislativas pode contaminar as autárquicas para o PS? Em tese, sim. Já sei falar desse calendário. Em tese, sim, mas eu penso que não. Eu penso que nas eleições autárquicas as pessoas distinguem bastante e por outro lado, a figura do candidato ou da candidata a Presidente de Câmara é muito forte e tem muita influência do ponto de vista eleitoral. Estou perfeitamente à vontade porque eu liderei a Federação Distrital de Setúbal durante muitos anos, fizemos uma grande recuperação e somos hoje a maior força autárquica, mas durante anos nós ganhávamos sempre em eleições legislativas e perdíamos sempre em eleições autárquicas. E desta vez perdemos e eu quero, aliás, assumir também essa derrota, porque como parte também da minha participação, mas como digo, o PS tem todas as condições de ganhar as eleições autárquicas e se em tese, evidentemente, que há sempre vasos comunicantes, não me parece que esteja em causa a vitória do PS na maioria dos concelhos do país. Sobre a liderança do partido, qual é que é o perfil ideal neste momento, no atual contexto, quer do partido, quer do país? Eu acho que o PS precisa de agir coletivamente, precisa de mobilizar todas as suas forças. Não sejamos demasiado dramáticos. A situação é difícil, mas só temos que arregaçar as mangas e ir em frente. E, do meu ponto de vista, o mais importante da nova liderança do Partido Socialista é a mobilização de todo o Partido Socialista, com a sua diversidade. E eu estou absolutamente convencido que é isso que vai acontecer, porque o PS é um partido muito, muito maduro e terá a capacidade de fazer essa escolha. Criar fações, neste momento, era o pior que podia acontecer. O PS tem sempre muitas opiniões, sempre foi assim. Mário Soares, no primeiro congresso, disputou quase perdendo com Manuel Serra as eleições para secretário-geral. Portanto, o PS sempre teve uma grande vivacidade interna, mas, ao contrário de outros partidos, nós não temos ódios pessoais. Nós conseguimos sempre colocar o interesse do país, o interesse do partido, à frente daquilo que são as nossas ambições pessoais.
as ambições pessoais são legítimas. É legítimo que haja quem tenha vontade de liderar o PS. E diria mais, nesta fase, querer liderar o PS é ainda mais significativo, porque é um serviço muito importante que se faz, mas o que é mais importante nesta fase é que possamos mobilizar todo o Partido Socialista para aquilo que temos que fazer, como dizia, quer do ponto de vista programático, voltarmos a sintonizar com aquilo que são as preocupações da sociedade, quer do ponto de vista dos quadros políticos do partido, que eu acho que devemos fazer essa renovação. Mariana Vieira da Silva já veio dizer na Renascença, no programa Casa Comum, que há pessoas em melhor situação do que ela para protagonizar uma candidatura à liderança do Partido Socialista. Fernando Medina seria uma boa solução, em alternativa, a Mariana Vieira da Silva? Nós temos muito boas pessoas dentro do PS. Eu não vou contribuir nesta fase para aquilo que acho que não deve acontecer, que esta não é a fase dos protagonismos pessoais. Esta é a fase de encontrarmos em conjunto aquilo seja aquilo que será a melhor solução para mobilizar o conjunto das forças do Partido Socialista, que são muitas as forças do Partido Socialista. Portanto, nós temos muito boas pessoas, com bons currículos, com boas capacidades, que pensam bem política e, portanto, acho que não devemos estar ansiosos. E, aliás, Mariana Vieira da Silva disse também recentemente uma coisa com a qual eu concordo muito, que não é compatível estarmos todos a achar, e quando todos na sociedade, que é preciso uma reflexão profunda do Partido Socialista e depois querermos soluções instantâneas em 24 horas. Acho que o tempo das soluções instantâneas acabou. Acho que agora é um tempo do PS dar tempo a si mesmo. Isso também é uma crítica à rapidez com que José Luís Carneiro quase se colocou no ponto de partida, na linha de partida? Não, é a opinião que eu estou a dar como socialista, que, como todos os socialistas, quero o melhor para o Partido Socialista. Eu acho que todas as ambições pessoais são legítimas. Ter a ambição de ser líder do PS nesta fase é algo que todos os socialistas devem agradecer a cada um dos socialistas e das socialistas que tiverem essa vontade. Agora, o que é mais importante, repito, é que nós nos concentremos no processo das autárquicas, que as decisões de calendário para a escolha da liderança política do PS não sejam de maneira que este objetivo seja salvaguardado, e nessa escolha da liderança aquilo que é importante é a mobilização de todo o partido. Entre os nomes que avançam ou não avançam, que estarão a ponderar, isto poderá ser o fim do que muitos chamavam o pedronunismo no PS? Não, porque, repare, nenhuma liderança se afirma tentando matar a liderança anterior. Por uma simples razão. É que a vida é mesmo assim. A história não se apaga. O PS já teve Mário Soares como secretário-geral, Vítor Constâncio, Jorge Sampaio, António Guterres, Ferro Rodrigues, José Sócrates, António José Seguro, António Costa, Pedro Nuno Santos. Portanto, a história nunca se apaga. E as proximidades das pessoas, de cada uma dos socialistas às várias pessoas, também não se apagam de um dia para o outro. Agora, isso não significa que todas as pessoas não terão junto da nova liderança do PS a mesma lealdade que sempre tivemos com as anteriores lideranças. Voltando um bocadinho atrás, perguntava-lhe se ficaria surpreendido ou não com uma eventual candidatura de Fernando Medina à liderança do Partido Socialista. É uma pessoa que conhece bem, trabalhou com ele como Ministro das Finanças. Se seria algo surpreendente uma escolha desse tipo neste período, neste contexto? No atual contexto político, vou-lhe dizer aquilo que eu ficaria surpreendido e acho que não vai acontecer. Ficaria surpreendido se a opção do PSD, do ponto de vista da governação e do ponto de vista das decisões de regime, fosse uma opção por uma agenda, por aqueles que têm, ou pelos que têm uma agenda radical ou pelos que têm uma agenda populista. Eu acho que
Um dos desafios do nosso sistema democrático neste momento, porque acho que é o nosso sistema democrático que tem um desafio pela frente, não é só o PS, acho que o PSD também tem esse desafio. E acho que destas eleições surge não é uma mensagem, mas provavelmente é um alerta para todo o sistema democrático, de que nós temos que voltar àquilo que é a essência da democracia, que é o princípio do compromisso. Há a diferença, há o debate de ideias, mas há o compromisso. Eu percebi que quer falar de governabilidade, para não falar de líderes partidários. Eu acho que o PSD, que tem a responsabilidade de liderar o país, tem uma responsabilidade aqui histórica, e estou a medir bem a palavra, mas tem a responsabilidade histórica, se quer que o país tenha compromissos dentro do campo democrático, ou se irá fazer uma opção por uma tática e que isso implique uma esfera de influência junto do poder, quer de agendas radicais, como da Iniciativa Liberal, quer de agendas populistas do partido de extrema-direita. Eu ficaria muito surpreendido se o PSD, que é também um dos partidos fundadores da democracia, não estivesse à altura daquilo que é a sua responsabilidade histórica aqui. Isso significa que o PS deve fazer tudo para assegurar a governabilidade? Não. E durante quanto tempo? O que significa é que os partidos do campo democrático têm que ter a capacidade de preservar aquilo que sempre aconteceu em democracia, que foram os canais de comunicação entre os partidos, o espírito de compromisso dos partidos, o espírito de pluralidade naquilo que é a representação em órgãos tão importantes como o Tribunal Constitucional. Repare, eu, como digo, nestas circunstâncias, a única coisa que me surpreenderia era se o PSD não estivesse à altura da responsabilidade histórica e cedesse perante ou agendas radicais ou agendas populistas. Mas, por exemplo, para um Tribunal Constitucional ou para uma revisão constitucional, o PSD, a AD, não precisa do PS para nada. Por isso é que lhe digo que eu ficaria muito surpreendido se o PSD não estivesse à altura da responsabilidade histórica de assumir aquilo que é o primeiro compromisso democrático. E o primeiro compromisso democrático que temos é a Constituição. O PS deve continuar a ter essa participação a par do PSD. Sabe que a nossa Constituição foi um momento marcante da nossa vida e é o instrumento estruturante do nosso regime. O PS e o PSD foram capazes de fazer a revisão constitucional de 1982, que retirou de vez as Forças Armadas do campo do poder político e fez a separação. E fizemos com muita tranquilidade para o país. Tivemos a capacidade, novamente, e repare, é sempre com o PS na oposição que isso acontece. Tivemos a capacidade, com Vítor Constâncio, de fazer uma revisão constitucional que abriu que acabou com a irreversibilidade das nacionalizações e abriu caminho dentro do quadro da adesão à Comunidade Económica Europeia, de uma economia de mercado. E, portanto, esses entendimentos estruturantes são algo que, do meu ponto de vista, não estão em risco, porque a minha surpresa seria se o PSD não estivesse à altura da sua responsabilidade histórica. Era com o PS na oposição, mas eu volto a insistir, era numa altura em que o PSD precisava do PS para isso. E a verdade é que agora já não precisa. Por isso é que lhe digo, sabe que é tão importante saber perder como saber ganhar. E eu ficaria surpreendido que o PSD não soubesse ganhar. E sobre orçamento? O PS deve viabilizar o próximo orçamento pela abstenção? Deve impor algumas condições? Deve fazer exatamente o quê? Antes de falarmos do próximo orçamento, eu acho que nós temos que falar do orçamento que está em execução neste momento. E nós tivemos esta semana a confirmação por parte da Comissão Europeia e do Comissário Dombrovskis daquilo que eu próprio disse, e peço desculpa em modéstia, há um mês atrás. É que a evolução económica do país e a evolução da situação orçamental fará com que o país acabe este ano com um saldo próximo de zero, mas no próximo ano que entremos em déficit. E
as famílias e as empresas não merecem um resultado destes. E, portanto, é preciso que o Governo esteja bastante consciente da situação orçamental muito difícil para onde conduziu o país. Porque aquilo que está em causa neste momento é um abrandamento da economia, que aliás o primeiro trimestre já o... Foi um argumento, aliás, que aliás o primeiro o trimestre PS já o se fez. agarrou na campanha. Mas vamos cá ver uma coisa. Entre isto acontecer e as famílias e as empresas sentirem, demora algum tempo. Mas o tempo está a contar. E, portanto, como agora não é só uma questão de opinião, não é só o PS a dizer, a Comissão Europeia voltou a confirmou esta semana que nós estamos numa situação orçamental que começa a aproximar-se do vermelho. Isso deve fazer com que o Governo tenha a responsabilidade de inverter essa situação. E nós não podemos inverter essa situação à custa das famílias e das empresas. E, portanto, a situação que nós temos, do ponto de vista económico e orçamental, é muito, muito desafiante. E, portanto, mais do que estarmos a discutir o que será o próximo Orçamento de Estado, eu estou muito preocupado Com a execução com aquilo que é a execução e com aquilo que terá que ser feito para que essa execução não seja aquilo que comece a ser projetado. Porque em cima desta execução tem todas as promessas eleitorais que têm que ser cumpridas. Que, aliás, e, portanto, é um exercício muito difícil e que requer, por parte do Governo, muitíssima responsabilidade e clareza junto dos portugueses. Que, aliás, uma análise do ISEG dizia que, ou concluía que as promessas eleitorais e o respectivo impacto orçamental de todos os partidos levaria ao déficit, incluindo do PS. Mas se vir bem... A AD seria maior. Bastante maior. E o que estamos agora em cima da mesa é uma execução orçamental da AD e uma vitória da AD. E aquilo que eu tenho a obrigação de dizer aos portugueses como responsável político e que acompanha esta área é que a situação orçamental portuguesa aproxima-se do vermelho. Acredita que haverá um déficit já para o ano? O que lhe estou a dizer é, quando a Comissão Europeia prevê um excedente de 0,1, nós já estamos a pouco mais de 300 milhões de euros de estar em sentido negativo. E o mais importante dos déficits tem a ver o que é que fundamenta esse déficit. Porque se esse déficit fosse fundamentado por uma despesa extraordinária, seria uma situação. Mas aquilo que estamos perante é um aumento da despesa muito, muito grande que... Repare, nós estamos numa situação em que a nossa carga fiscal subiu numa altura em que estamos no ponto alto do ciclo económico. O que é que isto significa? Significa que as nossas receitas fiscais estão muito acima daquilo que é o normal no ciclo económico. Portanto, quando o ciclo económico começar a inverter, aquilo que ficará são as despesas permanentes, mas a receita desaparece. E, portanto, com a evolução económica que também a Comissão Europeia veio dizer esta semana e confirmar 1,8, portanto já não estamos a falar, repare, o Governo previa 2,1 durante a campanha eleitoral, atualizou junto à Comissão Europeia para 2,4 e hoje a Comissão Europeia diz claramente que no máximo 1,8 e repare que muitos economistas já o disseram que o resultado do primeiro trimestre não exclui que o crescimento seja apenas de 1,5 e isso vai ter um efeito nas receitas fiscais, mas as despesas ficaram. E, portanto, o que eu estou a dizer é que a situação orçamental do país aproxima-se do vermelho. E há uma responsabilidade que o Governo tem de não voltar a colocar Portugal numa situação que os portugueses sabem sempre como é que acaba. Ou seja, a AD já desbaratou aquilo que o PS gosta de dizer que foi uma almofada financeira que deixou ao país. Eu quero contribuir também para a descrispação do debate político, mas não posso deixar de assinalar que o resultado da gestão orçamental do Governo nos coloca numa situação muito difícil.
Na sequência da governabilidade dos próximos tempos, pergunto se acredita numa legislatura de 4 anos, ou se só de 2 anos, ou enquanto o Chega quiser, ou o PS quiser também, não é? Um país que em 3 anos teve 3 eleições legislativas é um país em que a classe política tem que pensar se está à altura daquilo que é o povo para quem tem que trabalhar. Dito isto, as famílias e as empresas portuguesas merecem estabilidade política, estabilidade social, estabilidade económica, estabilidade financeira. Aquilo que está em primeiro lugar na mão dos políticos é assegurar a estabilidade política. O primeiro responsável por assegurar a responsabilidade política é o governo. É sempre o governo. Mas os partidos da oposição têm também essa responsabilidade. Eu acho que este é o tempo de voltar à cultura de compromisso político. E o compromisso político não é os partidos anularem as suas diferenças, não é os partidos terem que fazer coligações. A cultura do compromisso é a cultura, desde logo, com os portugueses. E o nosso compromisso das oposições tem que ser com os portugueses, é um compromisso de estabilidade. Seria impensável que os políticos não conseguissem assegurar ciclos de estabilidade de 4 anos. Isso obriga, por exemplo, o Partido Socialista a optar por viabilizar pelo menos 1 ou 2 orçamentos deste governo? Isso obriga à responsabilidade de todos os agentes políticos e, em primeiro lugar, à responsabilidade de quem lidera o governo. Como digo, acho que em democracia é tão importante saber perder como saber ganhar. E é importante que o PSD esteja à altura da sua responsabilidade histórica. Quanto a essa questão dos orçamentos, eu vou voltar a repetir aquilo que disse várias vezes e que vou novamente dizer. O atual Presidente da República tornou-se um fator de instabilidade a partir do momento em que colocou os orçamentos equiparados a moções de confiança aos governos. Fez isso com o governo do PS e fez isso com o governo do PSD. E por isso, com a saída de cena do atual Presidente da República, tenho a esperança que deixe de existir essa doutrina, que é, aliás, uma doutrina que não cabe sequer na nossa Constituição. E por isso, nós devemos ter muito menos dramatismo com o instrumento Orçamento de Estado e encarar como um instrumento normal de gestão do país e não de vinculação das oposições ou de adesão das oposições aos programas de governo. Repare, um dos erros que eu acho que o atual Primeiro-Ministro cometeu relativamente à forma como olhou para os orçamentos e mesmo para a não rejeição de programas de governo foi ter depois das votações vindo interpretar como uma adesão. Pronto, e por isso é que digo, esta é a altura de maior maturidade e, desse ponto de vista, acho que temos de estar à altura da responsabilidade que temos. E a responsabilidade que os políticos têm para com as famílias portuguesas e para com as empresas é a de estabilidade. E a estabilidade é uma estabilidade política duradoura. Sim, mas a estabilidade política garante-se de alguma maneira. Como é que se garante? É através exatamente do quê? De viabilizar documentos estruturais como um orçamento ou não? Como é que isso se garante? Mas o Orçamento de Estado, volto a dizer, é um instrumento de gestão contabilística do país. Portanto, é um instrumento... Se o PS não viabilizar o orçamento, não tem problema nenhum. O Orçamento de Estado... Não, o país deve sempre ter um orçamento. O que não devemos é olhar para o orçamento como o documento que faz as oposições capitular ou faz os governos submergir. Os orçamentos devem ser vistos sem nenhum grau de dramatismo. Quem introduziu esse dramatismo na vida política do país nos últimos anos foi quem tinha a responsabilidade de não o fazer, que foi o Presidente da República. Uma última... Sim. Ia pegar nessa questão da responsabilidade do Presidente da República. Falou na questão dos orçamentos, mas diria que, de um modo geral, há alguma
responsabilidade do Presidente da República por estarmos nesta situação. Enfim, se o Presidente da República tivesse aceitado outro Primeiro-Ministro no final de 2023 para o lugar de António Costa, estaríamos ainda mais ou menos a pouco mais do meio dessa legislatura de maioria absoluta do PS. A vida não volta atrás. O Presidente da República já disse que quando saísse não iria escrever as suas memórias, eu percebo, mas seguramente que haverá quem escreva sobre os mandatos do atual Presidente da República, e tenho ideia que o Sr. Presidente da República não gostará de ler esses mesmos livros sobre os seus mandatos. Por que não? Porque seguramente pelo mesmo motivo que não os quer escrever. Ok. O atual descalabro eleitoral do PS teria sido apenas adiado ou enfim, estaria marcado para 2026 de qualquer forma com o crescimento da extrema-direita? Não sei, isso é do domínio da especulação. Aquilo que posso dizer é que Portugal não foi imune àquilo que aconteceu nos vários países da União Europeia. Aconteceu com o PS, podia ter acontecido com o PSD. O que digo é, o resultado, nós estamos entre o PS e o PSD em resultados historicamente baixos. É preciso recuar a 1985 para que tenha acontecido. Mas, mais uma vez, olhar para a história é muito bom, porque nos permite ver que depois do inverno vem sempre a primavera, e por isso quando as coisas acontecem, nós, quando não gostamos que as coisas acontecem, naturalmente que ficamos tristes, mas aquilo que temos que fazer é ir para a frente e arregaçar as mangas, porque há muito caminho para fazer. E esta legislatura poderá ter sempre Luís Montenegro como Primeiro-Ministro, ou caso Spinum viva pode mudar os protagonistas da AD aqui a meio caminho? Não lhe consigo dar essa resposta. Aquilo que é importante é que os partidos políticos tenham um sentido de compromisso democrático e aquilo que se poderá ou não passar, desse ponto de vista, sinceramente não tenho informação que me possa... O PS deve comprometer-se a isso? Como? O PS deve assumir esse compromisso? Repare, o que estou a dizer é, eu não sei o que é que se passará na vida interna do PSD, não me compete a mim falar sobre a vida interna do PSD. Se o PS está disponível para assumir esse compromisso? Qual compromisso? De uma estabilidade? Eu acho que todos os partidos do arco democrático devem assumir o compromisso com a estabilidade. Acho que ninguém tem dúvidas que o PS está no arco democrático. Só mesmo para terminar, e recuando um bocadinho nos temas, sobre a revisão constitucional. A Iniciativa Liberal já veio dizer que irá, ou que quer abrir um processo de revisão constitucional. Pergunto-lhe quais é que são os riscos reais de mexer na Constituição pela mão da Iniciativa Liberal. A parte económica, mexer no preâmbulo, que foi sempre algo que o centro-direita quis também. Quais é que são os riscos? Em que é que vê que há risco? A Iniciativa Liberal é um partido ideologicamente muito radical. E, portanto, essa intenção que anunciou é uma intenção que não me surpreende. A única coisa que me surpreenderia era se o PSD quisesse que o sistema democrático tivesse influenciado por agendas radicais ou por agendas populistas. Por isso eu não acredito que o PSD o faça, e ficaria muito surpreendido mesmo. Está terminada esta Hora da Verdade. O nosso convidado foi António Mendonça Mendes, é dirigente do Partido Socialista, antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais também. Este programa teve a gravação áudio de Beatriz Garcia e a gravação vídeo de Fábio Oliveira. Regressamos na próxima semana.